Saudamos a todos com a paz do Senhor. Hoje nós estamos meditando no último trecho do capítulo 11 do Evangelho segundo Marcos, do verso 30 ao 33. O nosso tema, a divindade de Cristo. O texto bíblico nos diz assim: Respondeu Jesus: Eu lhes farei uma pergunta. Respondam-me e eu lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Digam-me. Eles discutiam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele perguntará: Então por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, eles temiam o povo, pois todos realmente consideravam João um profeta. Eles responderam a Jesus: Não sabemos. Disse então Jesus: Tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo estas coisas. Meus amados, após ouvir os questionamentos dos líderes religiosos sobre a origem e fonte de sua autoridade, Cristo não se negou a respondê-los, porém condicionou a respondê-los depois que eles lhe dissessem se o batismo feito nas águas do Rio Jordão por João Batista e também o que ele ensinava emanava da vontade divina ou era simplesmente procedia da natureza humana. Imediatamente, os religiosos começaram a discutir entre eles qual seria a resposta mais adequada ao interesse deles. Se eles respondessem que o batismo de arrependimento feito por João Batista tivesse origem celestial, o Senhor lhes perguntaria: Então por que vocês não creram nele e nas suas instruções? Por outro lado, eles ficaram com muito medo de afirmarem publicamente que os atos e ministério do profeta João eram baseados na inspiração humana e não na vontade divina, pois o povo acreditava piamente que João era um enviado de Deus. Diante desse dilema, embora os religiosos soubessem que os ensinos de João eram corretos e a sua morte havia acontecido por ele falar somente a verdade, decidiram mentir, declarando que não sabiam o que responder. Por sua vez, Jesus replicou: Se é dessa forma que vocês querem agir, não revelando o que sabem, eu também agirei da mesma maneira e não falarei com que autoridade faço o que vocês me questionaram. O real motivo dos sacerdotes e mestres da lei não admitirem que as ministrações de João eram divinas, certamente foi porque antes de sua morte ele havia declarado para eles que o Todo-Poderoso o havia enviado para proclamar a chegada do Messias, o libertador dos pecadores. João, capítulo 1, do verso 19 ao 27. E depois João ratificou, reconhecendo Jesus como o Cordeiro de Deus enviado para perdoar os pecados da humanidade. João, capítulo 1, do verso 35 ao 36. Portanto, o que os religiosos não queriam era admitir a divindade de Cristo, ainda que tivessem que se opor aos desígnios de Deus estabelecidos nas profecias e registradas na Bíblia. Também nos nossos dias, meus amados, pessoas repetem os mesmos erros daqueles homens do passado, preferindo acreditar e seguir os dogmas religiosos idealizados por mentes humanas, ao invés de aceitar a revelação celestial de que existe somente um único meio de graça e misericórdia para se receber o perdão divino, a libertação dos pecados e obter comunhão com o eterno Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus assim nos abençoe em mais esse dia de meditarmos na sua palavra.